Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje nós vamos continuar a resolução da última lista, onde a lista fala sobre função quadrática, tá certo? Então não vou perder muito tempo não, até porque essa aula acredito que vai ficar um pouquinho grande por conta da dificuldade na resolução do exercício, tá certo? Então, sem muita conversa, vamos lá. Essa é a lista, certo? Essa é a lista de função, é a última lista relacionada à função. E aí na aula a gente faltou finalizar aí a questão número 2, a questão número 3. E aí aqui eu tenho duas número 3, então já vou mudar aqui, ó. Vou colocar número 3. Vou colocar número 3A para não ficar muito diferente. E o número 3B. Tá? Porque eu tenho duas número 3. A número 4 eu resolvi e a número 5 é de boa, é só fazer o estudo completo, né? Então, vamos lá, vamos finalizar a questão de número 2. A questão de número 2, eu tenho que pegar essas informações, né, e representar essas informações de forma com que eu possa encontrar aí os valores que eu quero, né? E aí o valor que eu quero é saber qual é essa distância, né, entre M e N. Então vamos lá. Deixa eu virar minha folhinha aqui, que aí a gente tem um espaço maior de área para poder resolver. Ó, então, questão número 2, deixa eu fazer de caneta. A minha figura, ela vai ficar assim, né? Essa é a minha figura. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o N e aqui é o M. E aí, o que eu quero saber é essa distância aqui, ó, né? Na aula, a gente já viu que o caminho mais fácil para a gente resolver é a gente colocar esse gráfico aí num plano cartesiano. Então aqui x, aqui y, né? As informações que eu tenho é que A até B é 8. Então por isso, galera, que esse pedacinho aqui embaixo é 4 e aqui também é 4. Como ele está na parte positiva, esse valor de B, a coordenada de B, vai ser x 4 e y 0. Essa é a coordenada do ponto B, desse ponto aqui, ó. Da mesma forma que a coordenada do ponto A vai ser menos 4 e 0. Até então isso daqui a gente resolveu de boa. A altura, o enunciado me informou também, essa altura aqui é 10. Então quer dizer que esse ponto aqui, ó, a coordenada desse ponto é a coordenada 0 em x e 10 em y, certo? E outro valor que o enunciado me informou também é que essa altura aqui, ó, a altura de N até aqui embaixo é 6,4. Então, daqui até aqui é 6,4. Então, na verdade, só falta encontrar esse pedacinho aqui, ó. Esse é igual a esse. E aí, vamos lá. Vamos lá colocar as informações que a gente tem, né? As informações que a gente tem é que C é igual a 10. Por que C é igual a 10? Porque ele toca aqui em Y. E outra informação que a gente tem também é que, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa informação, vou até colocar ela aqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Na verdade, esse A aqui, ó, ele não é positivo, ele é negativo. Por quê? Porque a minha parábola tem a concavidade para baixo. Então, a gente vai utilizar a formulazinha do valor negativo. E aí nós vamos encontrar três situações. A primeira é essa informação aqui, ó, vou até já colocar o par ordenado. O par ordenado que a gente quer encontrar é esse par ordenado aqui, ó. Em x, ele não tem, a gente não sabe, então eu vou chamar de n. N. Em y,
ele é 6,4. É esse primeiro ponto aqui, ó. E aí já vou falar para vocês por que a gente vai encontrar esse primeiro ponto aqui, ó. Na aula, esse ponto que, se eu não me engano, foi o segundo ponto que a gente estava encontrando, né? Vou ter que encontrar também esse ponto aqui, ó, que é o ponto 4 e 0. E vou ter que encontrar o ponto menos 4 e 0. Certo? Então, eu vou substituir esses valores de acordo com a minha fórmulazinha aqui, tá? Lembrando que esse primeiro é o valor de x e esse segundo é o valor de y. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 3 equações. Vou substituir na primeira aqui, ó. O y é 6,4 igual a ax ao quadrado. Quem é x aqui no nosso esquema é n. Então, vai ficar menos a n ao quadrado mais bn mais c. Quem é c? C é 10. Deixa quieto essa equação aqui. Aí, vou lá substituir na segunda, no segundo ponto. Ó, y é 0, então vai ficar 0 igual a menos a vezes 4 ao quadrado mais 4 vezes b, certo? Porque aqui é x, ó. O x é 4. Mais 10, que é o valor de c. Vou fazer isso aqui também, ó. Y, quem é y? 0. Então, 0 igual a... Agora é menos 4x. Então, vai ficar menos a vezes menos 4 ao quadrado. Substituindo aqui, ó. Mais b vezes menos 4. Mais c, que é 10. Certo? E aí, eu vou pegar essas duas equações aqui e vou montar um sistema. Então, ó, vou organizar essas duas equações aqui, ó. Organizando essas duas equações, eu vou ficar com menos 16a, certo? Ó, 16 e aqui negativo. Mais 4b. E o 10 ele vai passar para o outro lado, então ele vai negativo. Menos 10. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Menos 16a menos 4b igual a menos 10. Também fiz esse esquema aqui. Deixa essa daqui quieta. E aí, vou resolver esse sistema. Ó. Na aula, a gente só fez até aqui, ó. Certo? A gente não finalizou o restante das equações e nem montamos o sistema. Não ia dar tempo, né? E aí, eu fiquei com menos 16a mais 4b igual a menos 10. E fiquei com menos 16a menos 4b igual a menos 10. Certo? E aí, aqui eu posso fazer pelo método da soma, bem rápido e ligeiro. Método da soma, ó, vou somar aqui e vou eliminar já o b. E aí eu fico com menos 32a igual a menos 20, que é a soma aqui dos dois. A vai ser menos 20 sobre menos 32. Menos e menos dá mais. Simplificando isso daqui, vai ficar, simplificando por 2, né? Bem tranquilo. Vai ficar 10 sobre 16, simplificando por 2 de novo. Eu vou ficar com 5 oitavos, certo? Então, aqui eu já encontrei o valor de A. Vou continuar a minha conta agora para encontrar o valor de B, certo? Por que eu estou encontrando o valor de A e de B? Para depois poder substituir aqui, ó, e encontrar o N. O N que eu quero aqui é a representação desse valor aqui, certo? Então, por isso que eu estou encontrando o valor de A e de B. Para encontrar B, eu posso voltar em qualquer uma dessas. Então, vou voltar aqui, ó. Menos 16 vezes A. Ó, quem é A? Que a gente acabou de encontrar. 5 sobre 8. Mais 4B, que é igual a menos 10.
aqui eu consigo simplificar. Aqui vai dar menos 2. Então, eu vou ter menos 10 mais 4b igual a menos 10. 4b é igual a menos 10 mais 10, que esse 10 aqui passou para o outro lado. b é igual a 0 sobre 4. b é 0. Então, aqui a gente já encontrou os valores de A, de B e de C. Agora é só substituir aqui na nossa equação e encontrar o valor de N, que vai ser esse valor aqui, ó, tá? N, o que a gente está encontrando aqui, ele vai ser a representação desse ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Então, substituindo, a nossa equação, ela ficou assim, ó, y igual a ax, o a, ele tem que ser negativo, menos 5 sobre 8x ao quadrado, b é 0, então não tem b, mais 10. Na verdade, eu poderia até já substituir aqui, nem precisava resolver essa conta aqui em cima. Substituindo tanto aqui ou aqui, vai dar no mesmo, tá? Vamos continuar aqui. E aí, o que eu quero é esse valor aqui, ó. Essa coordenada. Se eu for resolver aqui, eu vou ter que chamar de x, né? O n. X, que eu quero encontrar, né? Eu não sei. Para y, igual a 6,4. Certo? Então, substituindo os valores, eu vou ficar com 6,4 igual a menos 5 sobre 8 de x ao quadrado mais 10. Aqui eu vou fazer o seguinte, letra de um lado e número do outro. Menos 5x ao quadrado sobre 8 igual a, esse que vai passar para cá, né? 6,4 menos 10. Menos 5x ao quadrado sobre 8 é igual a menos 3,6. Certo? 3,6. Aqui, ó, vou multiplicar cruzado. Menos 5x ao quadrado é igual a 8 vezes 3,6, vai dar menos 28,8. Passando 5 dividindo, x ao quadrado é igual a... Aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por menos 1, né? Que os dois são negativos. Na verdade, o que implica o sinal é esse primeiro. Então, tem que multiplicar por menos 1. 28,8 sobre 5. E aí, a gente finaliza com x é igual. A potência passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz, a divisão disso daqui vai dar 5,76, que é 2,4. Certo? Então, esse valor aqui de 2,4 é essa distância aqui, ó, daqui até aqui. 2,4. Se embaixo é 2,4, né? Se um lado é 2,4, na verdade é aqui, né? 2,4 que ele está perguntando, o outro pedaço também é 2,4. 2,4 com 2,4, logo o segmento MN é igual a 4,8. Certo? Então, tá aí aquela continha monstro que a gente deixou de resolver. Eu fazendo aqui rapidinho com vocês, já deu 14 minutos. Então vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, deixa eu ver aqui, ó, é a letra, deixa eu ver, a 3A. Certo? A questão 3A também é uma continha monstro. Vou tentar resolver ali rapidinho. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma figura e ele diz que a figura indica um bombeiro lançando a água para apagar um fogo em um ponto de uma torre retilínea e perpendicular ao chão. A trajetória do jato de água é uma parábola dada pela função. Então aqui ele dá a função e ele quer saber... Ah, tá. Ó, com x e y em metros, tá. E aí ele quer saber essa diferença aqui, ó, de P menos Q. Sabendo que a altura
do fogo, essa altura aqui, ó, ele informou, é 2 metros. Então a gente já tem esse valor aqui, ó, certo? A gente já tem esse valor e a gente já tem esse valor aqui também, que eu vou representar aqui na figura. Então vamos lá. Falta só a gente descobrir esse ponto aqui, ó, bem parecida com a outra, né? Bem parecida com a outra. Então, questão 3A. A figura vai ficar mais ou menos assim, ó. Na verdade, a figura já está indicada ali, né? Aqui é a torre. Aqui é o fogo, que ele já deu o valor. E esse ponto aqui, que ele informou na equação, né? A equação que o enunciado informou é a equação y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Aqui eu já sei o valor, por quê? Porque o valor onde toca em y é o c, né? Então aqui, ó, eu já sei que é 3. Certo? Então a altura do P eu já tenho, que é 3. Agora falta encontrar essa altura Q aqui, ó. E aí, para essa altura em Q, eu tenho o valor de y, a coordenada em y eu tenho, que é 2, né? Ele me informou essa altura aqui, ó. Então eu tenho duas coordenadas novamente. Eu tenho uma coordenada, que é a coordenada do vértice, né? Do vértice do C, né? E tem essa outra coordenada. Então essa outra coordenada aqui, ó, é a coordenada x que eu quero encontrar e 2. E essa coordenada aqui é a coordenada 0 em x e 3 em y, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores de acordo com as informações que eu tenho, né? Se eu tenho informação, se eu tenho essa informação aqui, e se eu tenho a conta, eu vou já encontrar direto o valor de x, né? Aqui, ó, se eu substituir, eu já vou encontrar o valor de x, e é o que eu quero, beleza? Então, por mais que eu tenha essa informação, eu vou substituir já direto no x. E aí a minha conta vai ficar, ó, substituindo aqui, o y é 2, então vai ficar 2 igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, certo? Igualando a zero isso daqui, o 2 que está aqui, eu vou ter que passar ele para cá, né? E aí a minha conta para começar a resolver vai ficar menos x ao quadrado mais 2x mais 3 menos 2. Menos x ao quadrado mais 2x, aqui vai dar mais 1 positivo, né? E aí agora eu resolvo o delta. O A, menos 1, o B, 2, e o C, para essa conta aqui já modificada, é 1. Delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado, o B é 2, então 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 1 vezes C, que é 1. Delta vai dar 4 mais 4. Delta é 8. Aqui, gente, o que acontece? Como essa lista está um pouquinho mais complexa, nesse caso não vai dar o resultado exato mesmo, tá? Então vamos lá, continuar, e aí eu vou mostrar a vocês como é que fica essa conta aí, representando o valor como raiz, tá? Continuando a nossa continha aqui, vou encontrar o x menos b, mais ou menos raiz de delta, que nesse caso aqui é 8, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Já podia até substituir aqui o b, né? O b é 2. Então, deixa eu ver se... Já vou trocar aqui. Menos 2. Aí, galera, o que acontece? Simplificação de radical. Raiz de 8, ó, deixa eu ver se... Raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, como aqui é uma raiz quadrada, quem sai da raiz? Quem sai da raiz
é quem está com a potência 2. Então, a potência 2 corta com a raiz. Então, simplificando isso daqui, vai ficar 2 raiz de 2. Certo? Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, já sabendo disso, eu vou fazer o meu x1 e o meu x2. Menos 2 mais 2 raiz de 2, que é o 8, sobre menos 2, e menos 2 raiz de 2 sobre menos 2. Certo? Simplificando aqui, o termo comum entre os dois vai ser o 2. Certo? Só que aí eu vou colocar o menos em evidência para poder cortar com esse menos aqui, tá? Só que aí trocando aqui o sinal, esse daqui vai ficar positivo e esse daqui vai ficar negativo. Sobre menos 2. Fazendo a distributiva com o sinal aqui, ó, e com o número, vai voltar na mesma coisa. Ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Eu só fiz isso para poder cortar aqui, ó. Então já tenho a primeira resposta. A segunda, vou fazer o mesmo esquema, só que como aqui tem o negativo ele também fica em evidência. E aí eu vou ficar com 1 mais raiz de 2 sobre menos 2. Corta também. Aí, galera, o que acontece? A gente sabe que a nossa figura, esse valor em x aqui, ele está na parte positiva. E um desses dois resultados aqui vai dar negativo. Que resultado? Esse resultado aqui. Raiz de 2 é aproximadamente, eu acho que 1.4. 1.4 tirando 1 vai ficar negativa em 0,4. Então, não é essa primeira. Não vou utilizar essa primeira aqui porque ela vai ficar negativa. Então, eu vou utilizar como valor de x essa segunda aqui, ó, porque ela é positiva. Ela é positiva porque ela está desse lado, certo? Então, esse valor aqui, ó, vou até escrever de novo e fazer um desenho novo. Esse valor aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 1 mais raiz de 2. Esse valor aqui, né? E aí, como ele quer a diferença desse com esse, logo eu vou ter, deixa eu ver aqui, P, que é 3, né? Aqui, ó, 3 menos Q. O Q que a gente acabou de encontrar. Entre parênteses, 1 mais raiz de 2. Então, a subtração disso vai ficar 3 raiz de 2. 2 menos raiz de 2. Certo? Aqui, ó, eu somo só o número. Beleza? Então, fechamos aqui a questão 3A. Não vou prolongar para a próxima, e aí a próxima eu vou deixar para a gente discutir ela um pouquinho na nossa aula antes do nosso trabalho avaliativo. Por quê? Porque eu vi, não sei se é o gabarito ou se a questão está invertida ou o que aconteceu ali na questão. Por quê? Porque no enunciado ele informa a função. Ó, ele informou aqui a função. Essa é a função. Só que essa função aqui, o A é positivo e vai fazer toda a diferença. Só que o gráfico que ela mostra, esse gráfico aqui, ó, com essa concavidade, indica que o A é negativo. E aí a gente vai conversar um pouquinho para discutir sobre essa questão na sala de aula. Beleza? Então, ficou aí, ó, duas continhas monstros. Tá? Só a resolução dessas duas já deu 25 minutos. E aí, se eu for resolver a outra, vai ficar o nosso vídeo ainda maior. Tá certo? Então ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro e bons estudos. Tchau, tchau, galera. Um abraço.